Essa ideia que é um conceito desse historiador, é um conceito engraçado, porque o Nathaniel Leff, ele é um historiador conservador, neoclássico, que veio de Colômbia, era um homem religioso, judeu ortodoxo, e ele trabalha muito com essa ideia quase de classe, apesar dele não ter uma visão marxista, ao contrário da maioria dos nossos historiadores. Era essa ideia do que, no nosso processo de desenvolvimento, você teve um momento inicial onde você importou forçadamente escravos. Depois você subsidiou imigração. Quando você meio que bloqueia a imigração, você está tendo explosão demográfica e depois migração campo-cidades. Então você tem uma oferta abundante sempre de mão de obra barata. Tá? Ao mesmo tempo, isso ele enfatiza principalmente o restrição ao acesso à terra, você barra o acesso a meios de produção para a população como um todo. Se a gente pensa naqueles filmes que a gente vê do faroeste americano, o John Wayne chegando lá na pradaria e falou assim, aqui que eu vou trabalhar. No Brasil você não podia fazer isso a partir de 1850. Todas as terras pertenciam ao governo, e aí para você conseguir se ocupar, você tinha que ir a um cartório e conseguir aquilo. Então você barrou o acesso a um meio de produção mais importante na época. Isso, de certa maneira, continua, né? Continua com toda a política que a gente teve de proteção à indústria doméstica, que continuou até anteontem, aliás, continua até hoje, que de alguma maneira você protege a produção doméstica de competição ou restringe muito o acesso. Então, nesse modelo, um modelo de trabalho barato, ineficiência produtiva e baixa poupança, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? O engraçado é que a nossa historiografia tradicional, ela está sempre enfatizando os fatores externos. Você pega Furtado, Caio Prado, esses caras estão sempre olhando, esses que são pessoas admiráveis, mas eles estão sempre olhando fatores assim, fora da nossa história, né? Como se a gente é pobre porque a gente foi explorado por Portugal, a gente é pobre porque a gente foi explorado pela Inglaterra, a gente é pobre porque os termos de troca nossos são muito ruins para o nosso desenvolvimento, a gente é pobre ou está sendo prejudicado porque a taxa de câmbio está errada. Então a culpa é sempre dos outros. Tá? Agora, o ponto é que a gente teve e esse é o meu, acho que é muito importante a gente pensar, o nosso atraso secular ou a distribuição de renda brasileira não tem tanto a ver com a exploração que vem de fora ou fatores externos, mas tem mais a ver com as escolhas que a gente fez, com um modelo de desenvolvimento que ignorou desde o começo educação e sempre protegeu de uma maneira ou de outra o mercado local. Então você tem essas duas pernas, eu acho como essencial para a gente pensar o desenvolvimento brasileiro. Tá? Quando você dá um pulo mais e vem para o debate mais moderno, você tem bastante evidência, e eu não vou, já trabalhei muito com isso, tem uma opção de gente que trabalhou com isso, Fernando Veloso, que está por aqui, trabalhou bastante. Você tem, assim, quando você olha a diferença de renda brasileira, ela é muito... tem muito a ver com a ineficiência produtiva, que é um conceito dos economistas de Total Factor Productivity, que basicamente é uma maneira ruim de organizar a produção, baixa tecnologia, mais instituições, e capital humano. Esses dois fatores meio que explicam quase toda a nossa pobreza. Tá? Então a gente é pobre por isso, porque a gente organiza muito mal a produção e porque os nossos trabalhadores são pouco educados. Tá? E mais que isso, eu vou voltar nisso, a gente está virando economia de serviço e educação é fundamental para explicar o desempenho de economias de serviço. Tá? Então, a historinha que a gente pode contar é o seguinte, imediatamente no pós-guerra, Brasil e Coreia eram economias relativamente parecidas. Tá? A renda per capita tinha um nível parecido, os níveis educacionais eram semelhantes, embora a Coreia já fosse melhor, e a estrutura produtiva eram semelhantes, eram todas economias rurais, 70% da população estava no campo. Tá? Agora, eles escolheram modelos de desenvolvimento muito diferentes. Tá? A Coreia investiu pesado em educação e educação de qualidade, sempre foi uma economia aberta, mesmo com favorecimento de grupos de interesse, mesmo com algum tipo de proteção, mas a economia sempre foi aberta ao comércio.
teve alta poupança. O Brasil sempre foi uma economia fechada, com baixa poupança e muito pouca atenção à educação. Obviamente os resultados são muito diferentes. O verdinho, desculpa, o azul é o PIB per capita da Coreia, que a partir de... cadê isso aqui? Bom, tá aqui. Que a partir de 1970 se separa completamente, no final dos anos 80, começa a crescer e passar o Brasil no final dos anos 80, o Brasil tem um crescimento relativo aqui até os anos 80, depois cai, e eu botei o Chile aqui só para mostrar que isso aqui não é destino. O fato de que você está na América Latina não quer dizer que você não vai crescer. O Chile cresceu e hoje em dia, em termos relativos, tem mais 50% da renda per capita, renda em relação aos Estados Unidos. Tá? Hoje em dia a gente é alguma questão de 20% dos Estados Unidos, a Coreia, que era bem mais pobre que a gente em 1950, hoje é 70% da economia americana. Tá? No imediato pós-guerra, a Coreia tinha sido ocupada antes do pós-guerra, tinha sido ocupada pelos alemães. Quando os aliados ganharam a guerra, reocuparam, libertaram a Coreia e fizeram uma série de reformas. Uma reforma que eu acho que não vem ao caso aqui, foi uma reforma agrária, onde distribuiu terra que estava na mão da elite que apoiava os japoneses, e uma reforma muito importante, uma reforma educacional. Tá? Os gastos foram de 8% a 15% nos gastos públicos, o número de estudantes secundários decuplicou, o número de estudantes básicos não tem, dobrou, o número de estudantes de universidade foi de 7 mil para 100 mil, e em 1960 você já não tem quase nenhuma evidência de trabalho infantil, em 70 certamente nenhuma. Tá? Ao mesmo tempo, o Brasil, em 1960, os gastos educacionais passavam um pouquinho de 1,5% do PIB. Tá? Hoje é uma questão de 5 e pouco. Taxa de matrícula na secundária era 11%, em 1990 era 27%. Em 1990, a Coreia já tinha universalizado o ensino secundário. Taxa de analfabetismo no Brasil era 40% e 65% no campo. O trabalho infantil atingia muito mais que 15% das crianças. Então são dois modelos completamente diferentes. O resultado, os anos de escolaridade. Enquanto a gente está meio patinando aqui, até 1980, isso aqui são anos médios de escolaridade, anos terminados, não anos que a criança fica sentada no banco da escola. Então, que realmente ela concluiu. Então, até 1980 a gente estava aqui patinando entre o 2 e o 3, a Coreia já tinha 8. A gente começa a reagir aqui, mas a gente ainda está abaixo de 8 e a Coreia está em 12. Então, esse é um desempenho completamente diferente. A pergunta, e a gente viu isso no primeiro painel, é que se essa máquina, então a ideia de máquina de gerar pobre é que você está botando no mercado uma mão de obra muito pouco educada. No começo você fazia isso forçosamente, trazendo os escravos, depois você trazia os imigrantes. Esses caras não tinham condição de se estabelecer em lugar nenhum. Depois você tem uma explosão demográfica, você tem uma migração para uma cidade, que vamos falar um pouquinho aqui, enorme. E você está jogando essas pessoas sem nenhuma educação no mercado de trabalho, então você está criando pobres o tempo inteiro, pessoas que não têm condição de sair dessa pobreza. Então a ideia é assim, essa máquina está funcionando no Brasil, uma primeira evidência, uma primeira questão, e eu vou discutir mais, é que você está tendo uma evolução, e a gente viu do ensino médio, muito forte, mas ainda, nossa população adulta, só 36% terminaram o ensino médio, e o ensino médio de qualidade péssima. No Nordeste, por exemplo, não chega nem a 30%. Então você ainda tem no mercado uma quantidade gigantesca de pessoas que não concluíram nem o ensino médio. Então são pessoas com poucas habilidades, com pouca capacidade de gerar uma renda um pouquinho mais alta. E o problema disso tudo eu acho que para o momento atual, é que a gente está virando uma economia de serviços. Tá? Toda economia moderna, ela vai passar por um processo que a gente chama de em economia de transformação estrutural. É a ideia que inicialmente 70%, 80% da mão de obra está na agricultura. Conforme a economia vai ficando mais rica e mais produtiva na agricultura, você não precisa mais tanta gente, percentualmente tanta gente na agricultura. Essas pessoas vão para a cidade, vão trabalhar em serviços e manufatura, que são mais produtivos, inclusive, e com o tempo também a manufatura passa por um processo de diminuição, porque se sua renda aumentar 5 vezes, você não vai comprar 5 vezes mais carro ou 5 vezes mais geladeira, mas em compensação você compra mais serviços. Então as economias vão ficando
cada vez mais economias de serviços. Tá? O problema é que serviço ele é intensivo em trabalho. E educação é determinante, então, para a produtividade e o padrão de especialização em economias de serviços. Tá? Isso aqui é a transformação estrutural do Brasil e da Coreia. Isso que eu falei que essas são duas economias muito parecidas. Em 1960, cerca de 60% da mão de obra brasileira estava no campo, hoje tem 14, 15%. Nos serviços já tinha alguma coisa 25%, hoje você tem 60%, 70%. Mesma coisa na Coreia, tá? A agricultura tinha 70%, hoje tem menos de 10%. Então, as duas economias saíram de uma estrutura parecida. Uma investiu muito em educação, outra não investiu quase nada. Obviamente, tem 500 outras coisas acontecendo, mas eu acho que a educação é uma coisa fundamental nas duas experiências de desenvolvimento. E as duas viraram economias de serviço hoje. Agora, você tem diferenças muito grandes de intensidade de capital humano em serviços. Quando você fala de serviço, você está falando de animais completamente diferentes. As experiências bem-sucedidas de crescimento, você vai ter alta qualificação de serviço, um grau de educação muito forte. Tá? Então você vai ter designers, pesquisadores, chefes, mercado financeiro desenvolvido, TI, 500 áreas onde você exige uma certa intensidade de capital humano. Tá? Então a inovação, a adoção de tecnologias, novas competências e serviços, vai levar esses países a crescer, porque eles são 80% hoje em dia de serviços, e a serviços está cheio de gente com muita educação. Exemplos, países envolvidos fizeram todo esse processo, os países desenvolvidos tardio como a Coreia do Sul também. Por outro lado, as histórias não tão bem sucedidas são as histórias onde os serviços têm baixa qualificação. Tá? E o serviço vai botar um teto, então, né, para o crescimento. Aí a gente, em vez de ter todas aquelas profissões bonitas, a gente vai ter uma opção de vendedor ambulante, gente tomando conta do seu carro, 7 milhões de empregadas domésticas, como a gente tem no Brasil, despachante, assessorista, trocador, essas coisas que você não vê nos países desenvolvidos. E o Brasil, acho que é um bom exemplo disso aí. Tá? Então, isso é uma tabela baseada nesse status Socioeconomic Account, o trabalho que eu estou falando com o Fernando e outras pessoas. A gente divide a escolaridade entre baixa, média e alta. Alta terminou o secundário e fez alguma universidade, pelo menos, ou não necessariamente terminou. E aí a diferença aqui é brutal entre o Brasil e a Coreia. 34%, 35% dos trabalhadores de serviço brasileiros têm baixa escolaridade, 21% tem alta escolaridade, 50% na Coreia tem alta escolaridade, só 9% tem baixa escolaridade. Tá? Em algumas profissões a diferença é brutal. No comércio, 38%. No Brasil, 9,5% com alta escolaridade, 45% na Coreia. Estou falando é tudo comércio, mas são animais bem diferentes, porque um é altamente qualificado, o outro tem baixa qualificação. Serviços pessoais, aí a gente está falando também de dois serviços. 60% tem baixa escolaridade, que é serviço doméstico, piscateiro, etc. No Brasil, 42% de serviço pessoal na Coreia tem alta escolaridade. Então, são animais muito diferentes. Onde isso se reflete? Isso reflete na diferença de produtividade. Daqui eu estou trazendo outros países só para a gente comparar, mas em serviço a produtividade aqui é 15.814 mil dólares PPP, é uma medida, toma isso como um padrão, no total é 14. A gente vai para a Coreia 44,52, Estados Unidos é 85 mil. A razão entre a produtividade de serviços dos Estados Unidos e do Brasil é de 5 vezes, na Coreia é de 3 vezes. Tá? Então, um trabalhador típico na Coreia tem muito mais educação que o brasileiro e é muito mais produtivo que o brasileiro. Tá? Mais ainda, a gente fez uma mudança, fez uma divisão entre ensinos modernos, serviços modernos e serviços tradicionais. Pensa serviços modernos como sendo TI, coisas de telecomunicação, serviço financeiro e áreas correlatas, tradicionais como serviços pessoais, comércio e áreas correlatas. Tá? A escolaridade do Brasil nos serviços modernos é de 29% da mão de obra tem escolaridade baixa, só 27% tem escolaridade alta. Tá? Eu esqueci, em vez de trazer a Coreia, trouxe os Estados Unidos, mas a distância é parecida. Os serviços tradicionais
na média desses países, dessa base de dados, que são uns 40 países, grande parte, países desenvolvidos, embora não necessariamente, os serviços tradicionais, aqueles onde, teoricamente, você tem menos tecnologia, e você tem um nível de escolaridade pelo mundo afora, nos países desenvolvidos, que é muito parecido com os serviços modernos brasileiros. Quer dizer, os serviços modernos brasileiros é tão pouco escolarizado quanto os serviços tradicionais pelo mundo afora. E é muito menos escolarizado que os Estados Unidos, dos tradicionais dos Estados Unidos. Enquanto a gente tem, nos modernos, 30% da mão de obra com escolaridade baixa, nos serviços tradicionais dos Estados Unidos você tem só 6%. Qual é a consequência? A produtividade dos nossos serviços modernos é menor que a média dos países desenvolvidos dessa base de dados. Tá? Enquanto que os serviços tradicionais, a nossa produtividade é alguma coisa em torno de 6 vezes menos que os Estados Unidos e 4 vezes e meia menos que a média desses países. Tá? Lembrando que 70% da mão de obra brasileira, um pouco menos, está em serviços e é extremamente pouco produtivo. Tá? Eu fiz um trabalho, no último seminário aqui, botei uma opção de equação, dessa vez eu resolvi poupar todo mundo dessas equações, eu vou pedir que vocês acreditem no que eu fiz. Fiz um trabalho com coautores meu e com o Luciene, que está ali escondido ali atrás, e esse trabalho a gente basicamente é um trabalho onde eu construo um modelo teórico, a gente constrói um modelo teórico, onde usa de educação e transformação estrutural. As pessoas decidem quantos de educação elas querem, quantos filhos elas querem, que setor elas vão trabalhar. O setor de serviços, que é chave aqui dentro, pode utilizar uma mão de obra educada ou não educada. Isso são decisões ali dentro da família de quantos de educação que você vai dar. Uma política educacional, entre aspas, que é muito simplificada, é quanto que o Estado ajuda as famílias na educação, quanto é que eu pago, pode ser 100%, isso é completamente público, pode ser só uma parte, e qual é a punição ou não ao trabalho infantil. Lembrando que o Brasil tinha uma quantidade muito grande de trabalho infantil até pouco tempo atrás, e a Coreia, por exemplo, não tinha nenhum. A gente pega esse modelo teórico, calibra, o que a gente chama, tenta ajustar ele ao Brasil e a Coreia, e joga em métodos numéricos para simular ele no computador. Então é como se fosse um Brasil de mentirinha, mas que essa mentirinha tenta trazer alguns fatores importantes para a decisão de educação e setorial e para o Brasil, e ajustado para o Brasil e para a Coreia. O que a gente acha? O modelo, primeiro, ele reproduz alguns fatos estilizados, a gente consegue reproduzir qualificação, transformação estrutural, mas o que é mais importante, a gente pega esse modelo de teórico, bem abstrato, fala assim, vamos tentar simular o que teria acontecido com o Brasil, lembrando que a gente conseguiu meio reproduzir a evolução da educação no Brasil e na Coreia. Vamos fazer o seguinte experimento, vamos pensar o que teria acontecido com o Brasil se ele tivesse adotado as políticas educacionais da Coreia. E o que teria acontecido com a Coreia se tivesse adotado as políticas educacionais brasileiras? Isso é o que a gente chama de exercício contrafactual. É o Brasil com as políticas coreanas e a Coreia com as políticas brasileiras. O resultado é, se o Brasil tivesse utilizado as políticas educacionais coreanas, o nosso crescimento teria sido 60% maior. Quer dizer, hoje nós seríamos 60% mais ricos. E se a Coreia tivesse adotado as nossas políticas educacionais, a Coreia seria 50% mais pobre. E o canal de causação é a educação. A parcela da mão de obra qualificada no Brasil ia ser 70% maior que as políticas educacionais coreanas, enquanto que na Coreia ela ia ser 43% inferior. Tá? Então, no padrão de desenvolvimento que a gente observa, política educacional é muito importante. Tem 500 outras coisas acontecendo, mas a gente isola a política educacional e mostra que uma parte grande desse desenvolvimento e dessa mudança estrutural é causada por essas políticas educacionais. Quando a gente reverte essas políticas educacionais, o resultado no Brasil seria muito superior ao que a gente observou. Tá? Agora, obviamente, eu não estou falando como a gente viu aqui, esse modelo ele não tem qualidade de educação. Tá? Se a gente incorporasse qualidade de educação, o impacto seria talvez ainda maior. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que o Brasil a qualidade é muito ruim. Eu vou mostrar 2 slides aqui, mas foi o que a gente falou foi o que se falou na primeira
no primeiro painel e que na Coreia está no topo de todas as avaliações internacionais. Então, se o Brasil com políticas coreanas, se a gente ainda tivesse trazido qualidade, ia crescer muito mais que 60%. Ou, em outras palavras, o buraco para o nosso desenvolvimento causado pela absoluta ignorância ou absoluto descaso das políticas públicas em relação à educação, as políticas de desenvolvimento, é muito engraçado que o Nathaniel Leff, que é esse cara conservador, ele fala, olha, não dá para pensar o Brasil em termos de nação, você tem que pensar em termos de grupos, de classe. Ele não era marxista, pensar em classe. Os historiadores oficiais, eles trabalham como nação, né, como o mundo explorando a gente, e você lê a obra deles, não tem uma linha sobre educação. Não é que o Celso Furtado fosse um cara mal intencionado, que ele tivesse a serviço das classes dominantes, ao contrário. Tá? Ele era um cara super bem intencionado, que era o melhor Brasil. Mas você lê a biografia do Celso Furtado, não tem uma linha sobre educação. Para não dizer que eu estou mentindo, tem uma hora que ele fala de uma discussão com o Godin, para dizer que o Godin não sabia de nada, que a educação não era importante. Mas são duas linhas. Então a historiografia oficial ignorou, mas é o que a gente está tentando convencer vocês aqui, que isso aí teve um peso muito grande para o desenvolvimento brasileiro. Como é que a gente pode ver um pouco, não só essa relação entre produtividade, mas também qualidade? Essa aqui, eu estou forçando um pouco a barra, isso é o seguinte, isso aqui é educação alta, percentual de educação alta, aí eu não peguei serviço, peguei total, mas serviço é igualzinho. Percentual de educação alta de um país, cada pontinho desse aqui é um país, tá? E esse aqui é o Brasil, então tem menos de 20% da população adulta com educação alta, tá? E aqui é a produtividade. Essa linha vermelha é o que a gente conseguiu com econometria, com uma regressão muito simples, a relação entre educação alta e produtividade. Essa linha vermelha só está dizendo qual deveria ser a produtividade para um país que tem 20% da sua população com educação alta. O que essa setinha está nos dizendo é que o Brasil está muito abaixo de onde ele deveria estar. Um país com a educação do Brasil devia estar aqui, junto, sei lá, com Portugal, com a Tchecoslováquia, tá? Só que a produtividade é muito menor. Então tem alguma coisa na nossa educação, ou no nosso sistema produtivo, essa regressão muito simples, que faz com que, além dessa relação positiva que tem entre educação e produtividade, o fato que a gente tem baixa produtividade, você já esperaria, baixa educação, uma baixa produtividade, a gente ainda tem uma produtividade abaixo do previsto. Uma explicação possível é que essa nossa educação, apesar de estar aqui, ela deveria estar aqui, muito mais baixa, porque a nossa educação é muito ruim. Mas, obviamente, a melhor maneira de você ver se a educação brasileira é boa ou é ruim é olhar esses rankings de qualidade do PISA. O Brasil, sei lá, tem 53 em leitura, 57 em matemática, está um pouco defasado, mas não mudou muito. Está 53 em ciência, a Coreia está em 2, 4, segundo, quarto e sexto. Chegar em uma cidade é meio ruim de olhar isso aí. A Finlândia está em 3, 6 e 2, o Chile 44. Eu acho que a única coisa boa que eu trouxe aqui é que hoje em dia a gente passou a Argentina. Tirando isso, não tem nenhuma medida boa em termos de qualidade da educação no Brasil. Então, a pergunta final, assim, a gente tem visto grandes avanços em educação e a gente mostrou quase todos eles quantitativos. Aumentou muito a matrícula no ensino médio, né? Tem melhorado um pouquinho a qualidade no ensino, principalmente no ensino fundamental, tá? Mas será que isso é suficiente para essa nossa máquina de gerar pobre e gerar desigualdade, que é a história do Brasil, parou de funcionar? Tá? Eu tentei entender aqui que, olhando para trás, parte do nosso atraso de pobreza e desigualdade tem uma relação muito bem estabelecida entre desigualdade e desigualdade de educação, é função das políticas educacionais ou a falta de políticas educacionais. Tá? Ao mesmo tempo, essa ideia de ter um sistema produtivo protegido, tá? Ou limitado, onde o acesso não está para todo mundo. Você precisa ter uma linha de crédito, um banco público para conseguir um financiamento melhor, ou você precisava ser amigo do dono do cartório para conseguir botar
ocupar uma determinada terra, ou você tem que comprar os bens domésticos para produzir uma determinada plataforma de petróleo, porque tem uma lei E esses caras não necessariamente são os melhores, né? Então isso, obviamente, aumenta o custo e aumenta a ineficiência do país, tá? E aí isso daí, de alguma maneira, protege as classes produtivas de alguma maneira. Será que com essa melhora de qualidade e essa expansão a gente melhorou? Eu sou meio cético, acho que a qualidade ainda está extremamente baixa, especialmente no ensino médio. A gente viu que nos últimos 10 anos, basicamente, não aumentou nada. A gente tem todo ano uma multidão de jovens que entram no mercado de trabalho, ou sem ensino médio, ou sem aprender nada muito relevante no ensino médio. Não é por falta de esforço, talvez, mas é porque realmente o sistema foi feito de uma maneira que não consegue aprender. A gente está vendo esse debate todo, uma resistência a reformas brutais, tá? Por grupos de interesse, e, de uma certa maneira, joga no lado da máquina. Se você não conseguir melhorar o ensino médio, você vai continuar jogando essas pessoas no mercado sem uma formação adequada. Sem uma formação adequada, você não vai conseguir trabalhar no setor de serviços e não vai conseguir usufruir de todas as inovações que o Gustavo vai falar aí já em ensino, que estão chegando por aí. A gente vai estar fadado a formar, então, uma mão de obra muito pouco educada que vai continuar trabalhando em setores de muito pouca produtividade. Então, em certo sentido, apesar dos avanços, e eu acho engraçado que a esquerda e setores ditos progressivos resistam tanto a essas mudanças, porque isso, de certa maneira, continua jogando óleo na máquina, né? Você continua impedindo avanços educacionais que iam beneficiar exatamente a população que você está buscando, de alguma maneira, defender, né? Então, de certo sentido, o que eu deixo aqui é que nosso modelo de desenvolvimento é um modelo que ignorou a educação, tá? E que, de alguma maneira, garantiu uma oferta muito ampla de mão de obra deseducada, né? Portanto, barata. Por outro lado, hoje você tem avanços, mas esses avanços talvez não sejam suficientes para resolver isso estruturalmente. Então, de alguma maneira, eu acho que a máquina ainda está funcionando. Eu acho que, tudo bem, não está funcionando tão azeitadamente, obviamente, que nem no Brasil colonial, mas ainda está de pé, ainda está gerando gente aí no mercado muito pouco educada, com muita pouca capacidade de gerar uma renda mais alta. Obrigado.